Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre a política da paisagem, a importância da paisagem na vida das pessoas. E nós temos aqui a presença da Shirley Alves, que ela é doutora pela Universidade de Paris em paisagem e está dando um curso aqui, Análise da Paisagem, aqui no SENAC. É promovido pela Secretaria Estadual de Turismo. Certo. Doutora Shirley, nós estamos falando sobre paisagem, a senhora está falando nesse curso sobre a paisagem, a análise, a interpretação da paisagem. E qual a importância da paisagem hoje no cotidiano, na vida das pessoas? E por que nós deveríamos ter uma política de paisagem? Então, a paisagem, ela faz parte do quadro de vida das pessoas. As pessoas estão inseridas em um cenário que é essa paisagem, que é promovido por essa paisagem. E essa interação, os vários grupos sociais que compõem uma sociedade, eles têm uma relação com o espaço. E essa relação desses grupos, esses grupos sociais com o espaço, elas fazem parte desse quadro de vida que eles vivem. E essa transformação abrupta que a gente está vivendo nesse momento, né, em todo o mundo, não só no Brasil, ela às vezes passa por cima desses valores e desses quadros de vida. Ou então produzem paisagens que não têm qualidade, porque eles não... paisagens que são criadas de uma forma muito rápida, sem considerar esses valores da população. Então, a paisagem hoje, dentro do Conselho Europeu da Paisagem, que foi escrita na Convenção Europeia da Paisagem, é considerada como esse quadro de vida na qual a população vive. Mas esse interesse... Qualidade de vida também. A paisagem está influencia associado, na qualidade de vida. Influencia na qualidade de vida. Você pensa, por exemplo, aqui a gente está em Vitória, né? Litoral. Então vamos pensar em algumas comunidades tradicionais, como por exemplo de pescadores, né? Os pescadores, eles estão inseridos num quadro de vida, né, que é aquela paisagem quase que pitoresca, o barco, né, a cabana do pescador, né? Então aquela relação íntima com o mar. Se de repente você vem e tira isso dessa população, você está piorando a qualidade de vida deles, porque eles vão sentir falta daquilo. Descaracteriza, né? Aquilo faz parte da cultura deles, né? Então descaracteriza uma relação com o espaço, um vínculo cultural que foi criado com o espaço. Então, dentro da interpretação da paisagem, a gente tem que considerar todas essas questões históricas, culturais, sociais, né? E ambientais também. Ambientais, o tipo lógico, também. Às vezes, vegetação que às vezes se usa. Exatamente. Na questão de proteção e preservação do meio ambiente, está completamente dentro da questão da paisagem. Porque a gente tem a paisagem natural, e tem a paisagem cultural, a paisagem urbana, né? E o meio ambiente, no sentido dos nossos ecossistemas, fazem parte das nossas paisagens, né? E a gente tem que considerar, mas sem esquecer que a gente tem uma cultura exótica, né? Não nativa, que nos formou. Trazendo árvores e espécies de árvores, espécies diferentes que fazem parte da nossa história, né? Que fazem parte da nossa cultura e que passou a fazer parte de alguns valores também. Então, a questão ambiental é importante na paisagem, mas a cultural também. Uma complementa a outra. Hoje até a gente estava falando no curso sobre a questão de novas intervenções paisagísticas. É lógico que é uma tendência, quando a gente fala de produção de espaço verde ou de jardim, da questão da ecológica e ambiental. Então, se preocupar com pisos permeáveis, com recuperação, com aproveitamento de água,
com recuperação de água reutilizada. Então são todos novos parâmetros dentro, né, da produção de espaços verdes e jardins, que é um dos itens da interpretação da paisagem, né? Quando a gente fala de estudo da paisagem, ele trabalha a questão, o espaço e a representação do espaço, sendo que o jardim é um tipo de representação do espaço, mas o espaço também pode ser representado na literatura, né, através das poesias, das descrições dos viajantes, ou o espaço pode ser representado também na pintura, né, quantas pinturas de paisagem que nós temos, na fotografia, na televisão. Existe uma diferenciação entre paisagismo e a paisagem, né, a política da paisagem. No Brasil, quando a gente fala em paisagismo, automaticamente as pessoas associam paisagismo a jardim. O paisagismo ele vai um pouco além do jardim. Aí a gente volta no conceito de paisagem, porque a paisagem ela é o espaço que você vê, que você alcança, né, com o olhar, mas é também a representação pictural desse espaço. Então os quadros de paisagem, se você vê um quadro pintado por Monet, ou então um quadro de paisagem, você está olhando uma paisagem também. Então a paisagem, eu falo que é a coisa e a representação da coisa. Então quando você fala de paisagismo, você fala de espaço concreto, né, da paisagem que você alcança com o teu olho, mas você também fala de quadros de paisagem e de jardins, porque o jardim ele é um tipo de representação da paisagem que a gente fala que é a representação in situ, a representação no lugar. Mas ele não é só jardim. Então quando a gente fala de paisagismo, apesar de nós aqui no Brasil associarmos diretamente a produção de jardim, vamos falar assim, né, a projetos de jardim, o paisagismo ele vai além disso. Certo, a gente percebe o seguinte, quando a gente vai para um país de cultura mais antiga, principalmente na Europa, a gente percebe que as cidades são mais cuidadosamente planejadas para ter uma paisagem mais agradável. Não é à toa que muitos saem daqui para fazer turismo nessas cidades. E a senhora morou numa cidade, Paris, que é uma das paisagens mais belas, né, criadas pelo homem, né, considerada a cidade das mais lindas do mundo. E como que é planejado isso na Europa e como que nós, nos países emergentes como o Brasil, podemos trabalhar essa questão da paisagem? Essa questão das cidades, vamos falar das cidades europeias, né? Essa beleza das cidades que os turistas vão daqui lá e ficam tão encantados, não é um resultado espontâneo. Isso é o resultado de um trabalho político e técnico. Então existem, por exemplo, algumas cidades no sul da França, na Côte d'Azur, que que as cidades são quase toda pintada de uma só cor. Isso às vezes não é muito nítido para quem chega, mas a pessoa passa ali, ela tem uma sensação de harmonia naquele espaço. Porque existe uma cor que representa aquela paisagem e aquela cor foi estudada por um técnico e foi passada para o poder público e ela passa a ser uma obrigatoriedade de cor padrão de pintura das casas. E sim, isso reflete dentro da paisagem e traz essa harmonia. Então existe uma política de paisagem e existe também um trabalho de conscientização, sensibilização e apropriação desses elementos que harmonizam a paisagem. Por isso e normas, né, a serem seguidas. Então, se deixar cada um interferir sem uma norma condutora, cria um ambiente desarmônico que acaba não tendo essa qualidade que a gente vai na Europa e fica tão encantado, né? É verdade.
Vamos um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.